Fala pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar com vocês sobre um dos livros essenciais que todo investidor deve ler. O nome do livro é O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. Para quem não conhece, ele é o fundador da Oaktree Capital, é um dos maiores investidores do mundo. Então, se você quer aprender os ensinamentos dele que farão você investir melhor, fica comigo até o final que eu vou te trazer os principais pontos que ele destaca nesse livro como o mais importante. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ajuda esse vídeo a chegar mais longe. A primeira coisa que o Howard Marks diz ser mais importante para o investidor é o pensamento de segundo nível. O que é esse pensamento de segundo nível? É o pensamento diferente do que a maioria pensa. A maioria pensa sempre o óbvio. Por exemplo, estamos com um cenário de baixo crescimento, com uma inflação alta, então vou vender meus ativos. E o que o pensamento de segundo nível diz? Realmente, estamos com um crescimento baixo, a inflação está alta, mas os preços dos ativos estão muito baixos porque as pessoas estão vendendo, as pessoas estão com medo, as pessoas estão em pânico. Então está muito barato, vamos comprar, não vamos vender. Esse é o pensamento de segundo nível. Ele diz que a melhor análise para você fazer e a ser seguida para a análise dos ativos é a análise de valor, né, que tem como objetivo chegar a um valor intrínseco de determinado ativo e comprar quando o preço desse ativo estiver abaixo do valor, né? Mas é bom ressaltar que fazer isso hoje não significa que você vai começar a ganhar dinheiro amanhã, porque o mercado não é assim, às vezes demora para o preço se ajustar ao valor. As pessoas sempre querem menos bens a preços mais altos e mais bens a preços mais baixos. É por isso que as lojas vendem muito em liquidação. É assim que funciona na maioria dos lugares, porém, no mundo do investimento isso quase nunca acontece. Por quê? Porque nele as pessoas elas tendem a se apaixonar ainda mais por um ativo que elas compram à medida que o preço dele sobe, porque elas se sentem validadas e elas gostam de ver ali que estão ganhando dinheiro, e elas começam a ficar em dúvida quando o preço cai. Então elas ficam duvidando da sua decisão de compra e isso torna difícil a pessoa manter a posição e ela acaba vendendo, o que é um erro, né? Se você comprou, por exemplo, uma ação a R$50 e ela caiu para 40 e os fundamentos dela ainda permanecem, é melhor ainda você comprar 40 do que você comprou 50. Se 50 era bom, a 40 é melhor ainda. As pessoas no mercado financeiro elas não aproveitam liquidação, como elas aproveitam no shopping. Então, os preços estão baixos, em vez das pessoas comprarem, elas também ficam com medo e acabam vendendo ou não fazendo nada. Então, o principal ponto que você deve analisar em uma empresa é a capacidade dela gerar caixa e de ela dar lucro. Outra coisa importante é você entender a relação entre preço e valor. Preço é o que você compra, valor é o que você leva. É essa análise que você tem que ver, né? Se o preço está abaixo do que o valor daquela ação, por exemplo, aí que você compra. Não é comprando coisas boas que você vai ter bom retorno, né? Os investimentos, eles são rentáveis, são de sucesso quando você compra bem as coisas. O preço ele deve ser o ponto de partida do investidor de valor aí. Nenhum ativo ele é tão bom que não possa se tornar um investimento ruim se ele for comprado a um preço muito alto. E há poucos ativos que sejam tão ruins que não possam ser um bom investimento quando eles forem comprados a preços suficientemente baratos. Não existe uma má ou uma boa escolha independente do preço. O que mais que você precisa saber? Você precisa entender, controlar, reconhecer os riscos, né? O que é risco? Risco significa que mais coisas poderiam acontecer do que de fato vão acontecer. Você precisa estar atento a isso, identificar e controlar. Não é evitar risco, ninguém evita risco. Se você evitar risco, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Mas você precisa controlar, você vai sempre correr o risco. E a gente não pode dizer aqui que os ativos mais arriscados são aqueles que oferecem maiores retornos. Porque se fosse assim, eles não seriam arriscados, né? O que eles oferecem, na verdade, é uma probabilidade, uma perspectiva maior de retorno. E como que você minimiza o risco? Comprando um ativo por menos do que ele vale. Os ativos de alta qualidade, eles podem ser arriscados se você pagar muito por ele, e ativos de baixa qualidade pode ser seguro se você pagar pouco por ele. É tudo uma questão de quanto você paga pelos ativos. O risco ele é a possibilidade de perda, ela não é observável, né? O que se pode observar é a perda, só quando ela acontece de fato. Então ele dá um exemplo, tem casas lá nos Estados Unidos que tem falhas de construção que elas podem desmoronar durante um terremoto. Só que você só descobre isso quando acontece o terremoto. Se o terremoto não acontece, a casa não cai, significa que não teve risco? Não, não significa. É isso que você precisa saber. Então às vezes você vai ganhar dinheiro correndo um risco muito grande, mas você acha que não correu porque você ganhou. Às vezes isso pode ter sido só por sorte. O Taleb fala muito disso no livro dele, Iludidos pelo Acaso. Eu vou falar desse livro, vou fazer um vídeo também, que é muito importante. Então não é porque você ganhou que necessariamente você fez uma boa escolha e administrou bem os riscos.
O risco ele pode ter sido bem alto, mas não ter se materializado. Outro ponto muito importante é você estar atento aos ciclos. Quase tudo na vida é cíclico, né? Ao final, os ciclos sempre prevalecem. Nada caminha para sempre em uma só direção. Então, uma ação não vai subir para sempre. Não é porque ela está subindo que ela vai continuar subindo para sempre, ou que ela está caindo e vai continuar caindo para sempre. Ele diz, as árvores não crescem até o céu e poucas coisas chegam até zero. E é muito, muito perigoso você tentar insistir em extrapolar esses eventos atuais para o futuro, né? Os mercados eles oscilam de forma a um pêndulo. Quando eles chegam perto de uma extremidade, seja ela positiva ou negativa, eles voltam para o meio ou para outra extremidade. A euforia e ganância causam sobrevalorização dos ativos, enquanto depressão, medo, pânico causam subvalorização, né? O pêndulo, quando ele está com muita força em uma extremidade, ele volta para outra mais rápido e com mais força do que ele foi. Uma das poucas certezas que você pode ter no mercado financeiro é de que esse comportamento extremo ele vai ser revertido. Então, se está subindo muito, uma hora ele vai voltar a cair. Se está caindo muito, uma hora ele vai voltar a subir. E em termos de investimento, quais são os maiores erros? Os maiores erros eles não são ligados às informações ou análise, eles são ligados em fatores psicológicos. Porque ao analisar dados, informações, muitas pessoas elas chegam a conclusões parecidas. Porém, o que elas fazem com essa conclusão varia muito, porque isso depende de fator psicológico. E o fator psicológico ele afeta de forma diferente as pessoas. Por exemplo, ganância e otimismo eles fazem os investidores pagar caro demais por um ativo que está na moda, um ativo que está subindo, faz ele segurar mesmo depois de ele já ter se tornado extremamente caro, esperando que ele ainda receba mais alguma coisa, mais alguma valorização. E o que ocorre quando eles fazem isso? Eles acabam perdendo dinheiro, porque na hora que cai, na hora que o ciclo se reverte, cai de uma vez só. Então, por isso você deve ter muito cuidado com ganância, com otimismo excessivo, porque eles lhe tiram a cautela, a prudência e a lógica. O mesmo vale para quando as coisas estão ruins, para quando está caindo, tá? Então, de igual forma, você deve se precaver de agir quando você estiver com medo, quando você estiver em pânico e quando se conformar com a visão do rebanho, da manada e da multidão, né? Por quê? Porque quando você age assim, você vende seus ativos por menos do que eles valem. Você acha que eles irão valer menos ainda e quem não está em pânico se aproveita para comprar a preço de banana e assim obtém bom lucro. E é isso que você deve fazer. Você deve comprar quando as pessoas estiverem com medo e não vender. E você deve vender quando as pessoas estiverem otimistas, né? O Warren Buffett fala isso. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. O rebanho, a manada, ela é otimista nas altas e é pessimista nas baixas. E quem segue ela acaba perdendo dinheiro. Então, se você não quer perder dinheiro, você tem que fazer diferente. Não faça igual a maioria. É necessária muita coragem para você comprar quando os outros estão vendendo de forma desesperada, né? Quando está todo mundo em pânico. E também para você vender quando os outros estão comprando com euforia, todo mundo está comprando. É difícil você agir contra a maioria, mas é isso que lhe proporciona os maiores lucros. Só que, veja bem, você não deve ser contrário à maioria só por ser. Você tem que analisar e tem que ter fundamentos. Não é só porque está todo mundo fazendo uma coisa que você não deve fazer. Geralmente eles estão errados, mas você tem que analisar isso. Não toma decisão só porque está todo mundo fazendo isso, né? Nas grandes crises, esses exemplos ficam muito evidentes. Isso é onde mais ocorre. Então, em toda crise, você vai ver as pessoas desesperadas vendendo por preços muito baratos. Só que essas crises elas são eventos raros e elas não acontecem toda hora. Então, é por isso que nas crises você precisa fazer duas coisas. A primeira é aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Então, você precisa ter caixa para isso. Sempre mantenha o dinheiro em caixa para você aproveitar essas oportunidades. Só que você também não pode viver só esperando essas oportunidades, porque elas não acontecem sempre, como eu disse. Então, se você fizer isso, vai demorar muito para você ganhar dinheiro. Você tem que investir sempre. E sempre estar preparado para aproveitar essas crises. E para achar um bom investimento, você precisa achar algo a um bom preço. O preço importa sim, ao contrário do que muita gente diz por aí. O seu objetivo como investidor, ele deve ser encontrar bons ativos, mas não porque a empresa é boa, né? Não são boas empresas necessariamente que você tem que comprar. Você tem que fazer boas compras. O Howard Marks fala isso, né? Não se trata do que você compra, mas o quanto você paga por essa compra. Um ativo de boa qualidade ele pode ser uma compra ruim e um ativo de baixa qualidade pode ser uma compra boa. Tudo depende do quanto você paga nele, né? Uma boa compra ela significa que o preço está baixo em relação ao valor e o rendimento potencial está alto em relação ao risco. Ele diz que você vai ter melhores resultados se você esperar que os investimentos venham até você, em vez de você ir atrás deles, né?
É uma tendência de conseguirmos melhores compras quando a nossa seleção ela é feita com base na lista de coisas que os vendedores estão dispostos a vender, que eles estão entregando. As pessoas estão desesperadas, saem vendendo assim a qualquer preço. E você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Não vai dar para você comprar tudo que sobe. Não vai dar. Você tem que focar em algumas coisas e escolher. Você não vai conseguir rebater todas as bolas. Algumas boas oportunidades vão passar. É normal. Isso faz parte. Então entenda isso. Você precisa entender que o mercado ele é cíclico. Quase tudo na vida é cíclico, né? Então tem hora que ele está num ciclo de alta, tem hora que ele está num ciclo de baixa. Você tem que tentar descobrir em qual momento do ciclo a gente está e agir em conformidade com ele. Se estivermos muito perto do pêndulo de alta, você vende. Se for no de baixo, você compra. Quando os outros estão imprudentes e confiantes, né, estão comprando de forma agressiva, a gente deve ser o oposto, devemos ser cautelosos. E quando os outros estão paralisados, com medo, vendendo, todo mundo com pânico, aí você se torna agressivo, aí você faz as compras. É mais importante você garantir a sua sobrevivência durante esses períodos de resultados negativos do que você garantir o máximo de retorno em períodos favoráveis. Você tem que investir, segundo Howard, de forma defensiva. Ele até fala, há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. Então é mais importante para você ganhar pouco, ganhar razoavelmente bem, e evitar perda. É melhor você evitar perda do que você ter um ganho excepcional. É mais confiável você fazer isso. Os investidores que são sempre agressivos, eles duram pouco no mercado, porque quando eles perdem muito. E o Warren Buffett mesmo diz, o investidor ele precisa fazer apenas algumas poucas coisas corretas, desde que ele evite grandes perdas, grandes erros. Você deve ir atrás de boas compras e não necessariamente de bons ativos. E para acabar, tem uma frase que o Howard usa que eu acho muito interessante, que é tudo que o sábio faz no início, o tolo faz no final. Então seja sábio, haja no início, não no final. Evite ser tolo. Até a próxima.